Olá meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal ANP Dog, Alimentação Natural para Dogs. Nesse vídeo quero conversar com vocês sobre alguns exageros que eu tenho visto do nosso lado, do lado da alimentação natural, e são exageros que podem fazer mal para o cachorro, né? A gente tem que ir sempre para o caminho do equilíbrio, sem radicalismos. Então nesse vídeo vamos conversar sobre o que realmente é um produto natural, tá bom? Bom, caso você não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, UNB, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. Bom, e o porquê desse vídeo, como eu falei, é que eu tenho escutado pessoas falarem coisas do tipo, abre aspas, não vou dar o produto para o meu cachorro, porque para ele só dou produtos naturais. Ou escuto coisas do tipo também, tal alimentação natural é industrializada, portanto não é natural. Ou então coisas do tipo, que eu acho o maior dos absurdos, vou deixar meu cachorro caçar a comida dele, porque isso sim é natural. Isso é um absurdo completo e eu vou explicar para você o porquê disso nesse vídeo, tá bom? Então, a gente precisa ter cuidado com o radicalismo. Se a gente pega o dicionário para ver o significado da palavra natural, quando ela é usada como um adjetivo, que foi o caso das frases passadas, né, é algo que se refere a algo, ou que pertence à natureza, algo que é produzido pela natureza de acordo com suas leis, sem intervenção humana, por exemplo, na cachoeira natural. Eu acho que a ideia que querem muito é isso, sem intervenção humana, quando usa esse termo natural ali na alimentação natural, enfim, que tem sua origem no local determinado, natural do Brasil, por exemplo, sem agrotóxicos nem ingredientes artificiais, algo orgânico. É também uma forma muito utilizada no nosso meio, E aí o antônimo de natural em todas essas vezes é o que? É o artificial. É o que as pessoas têm em mente quando estão pensando em algo natural, algo que se opõe ao artificial. E aí, pessoal, convido vocês para lerem esses dois livros que não falam de alimentação natural, mas falam da nossa espécie, Que são, eu tenho até eles dois aqui, são livros muito bons. O Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari, e o Homo Deus, que também é um livro do Harari. Muito bons esses livros, recomendo, vou até deixar link para vocês verem aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E por que eu estou pegando esses dois livros? Porque, já vou contar para vocês, antes disso, você vai curtir esse canal e vai se inscrever aqui. Se você ainda não está inscrito, é muito importante a sua curtida e muito importante que você se inscreva aqui no canal para a gente continuar crescendo aqui o canal ANP Dog. E o Yuval Harari, que é o autor desses livros, inclusive tem muito vídeo dele aí no YouTube, até mesmo legendado em português, então só você procurar Yuval Harari aí no YouTube, você vai ver muitos vídeos legais sobre ele. E ele coloca no livro, principalmente nesse aqui no Sapiens, que nós somos a espécie mais antinatural que existe. Porque se você para pensar, nós somos desconectados da natureza quando a gente compara como os outros animais, as outras espécies são conectadas à natureza, A nossa desconexão é muito grande. Então eu vou citar aqui frases que talvez sejam óbvias, mas quando a gente para pensar, a gente vê, realmente a gente faz isso, não significa que é ruim, mas também não é algo natural, Não é natural criar cachorro e outros pets. Alguma outra espécie da natureza faz isso? Tem bicho de estimação? Não, nós somos a única a fazer isso. Então, não é natural. Não é natural usar roupa. Já parou para pensar que nós somos a única espécie que usa roupa? Tudo bem, hoje tem roupinha para cachorro, para gato e tal, mas eles vivem super bem sem, Não é natural usar roupa, mas a gente usa, não quer dizer que isso seja algo ruim. Não é natural assistir vídeos no YouTube, não é natural levar o cachorro ao médico veterinário. E você tem que fazer isso, você tem que levar sempre que precisar seu cachorro ao médico veterinário. Não é natural comprar comida no mercado, o natural seria ir para o meio da mata, da floresta e de lá encontrar ali as coisas que se precisa, Mas não quer dizer que comprar comida no mercado seja algo ruim. Não é natural ter água encanada, e ter água encanada na verdade é muito bom, saneamento básico. Não é natural andar de carro, ou de ônibus, ou de qualquer outra coisa. Não é natural escrever, não é natural morar em casas, não é natural usar ferramentas ou dinheiro, não é natural ir à escola ou trabalhar. Nós somos a espécie mais antinatural que existe. E aí a gente tem que tomar cuidado
com os extremos. Porque não é natural que é algo ruim, né? Industrializado não quer dizer necessariamente artificial. Industrializado é que passou por uma indústria, mas eu posso ter algo natural vindo de uma indústria, por que não? E aí, a melhor distinção que a gente pode fazer é entre processados e ultraprocessados, porque tanto os processados quanto os ultraprocessados vêm de indústrias, mas estão em categorias diferentes com relação à saúde, com relação à qualidade do produto. E aí eu vou usar o Guia Alimentar para a População Brasileira como base, que é um guia que ele fala sobre alimentação humana, ele não fala sobre alimentação de cães e gatos. Só que nós vivemos no mesmo universo. E se o guia, no mesmo universo eu digo, nós e os cães vivemos no mesmo universo. E se o Guia Alimentar para a População Brasileira diz que uma alimentação saudável com frutas, hortaliças, carnes, tal, é o melhor para a gente e que a gente humano, né? E a gente tem que evitar os alimentos ultraprocessados porque eles não são bons para a nossa saúde, o mesmo não deveria valer para os cães? Ou para os cães é um universo completamente diferente em que para eles não. O industrializado, o ultraprocessado, a ração é que faz bem para ele. Porque é isso que a gente aprende na faculdade de veterinária. E eu tenho experiência de estar nas duas faculdades, né? Porque eu já fiz a faculdade de veterinária e lá a gente aprende que o ultraprocessado, a ração, é o melhor alimento para o cachorro. Entretanto, na faculdade de nutrição humana, no caso que eu estou fazendo, a gente aprende que não, que o ultraprocessado é o alimento pior possível para o ser humano. E deveria ser considerado o alimento pior possível também para os cães, porque é um alimento ultraprocessado. A gente vai entender a diferença do processado para o ultraprocessado. O Guia Alimentar para a População Brasileira ele traz a classificação dos alimentos ultraprocessados, processados, in natura e os ingredientes culinários. Eu já gravei um vídeo sobre isso, não vou aprofundar em todas as categorias, mas assim, só para vocês saberem, é que a alimentação natural ela se encaixa muito na alimentação, os ingredientes in natura e um pouco nos alimentos processados, tá? Já a ração, ela entra no ultraprocessado, a gente vai ver por quê. Então os processados, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, são aqueles alimentos que contêm poucos ingredientes e que não passam por processos industriais pesados, né? Então tenho como exemplo a alimentação natural da Zidal Kitchen. Então eu tenho aqui a alimentação natural da Zidal Kitchen, que é o que eu estou dando para os meus cachorros nesse momento comer. E por que ela entra como processado e não ultraprocessado? Porque ela contém poucos ingredientes, não passou por um processo industrial pesado, o cozimento é feito por autoclavagem, é feito por fervura, como se fosse um banho-maria, digamos assim. Você consegue fazer um banho-maria na sua casa para cozinhar alguma coisa? Consegue. Então, não é algo exclusivo da indústria. Por isso que a alimentação natural da Zidal Kitchen, embora tenha vindo de uma indústria, ela pode ser considerada um alimento processado e não ultraprocessado. Quando a gente vai para a classificação de alimentos ultraprocessados, são os alimentos que têm muitos ingredientes e ingredientes de uso exclusivamente industrial, que passam por processos industriais pesados, como por exemplo as rações. As rações precisam passar por um processo chamado de extrusão. Você consegue fazer extrusão na sua casa? Você sabe o que é extrusão? Você não faz nem ideia, provavelmente. E contém muitos ingredientes, e ingredientes de uso exclusivamente industrial. Se você ver lá o rótulo da ração e ver lá os ingredientes que tem ali, você vai ver diversos aditivos que são adicionados e que você não faz nem ideia do que sejam, onde que compra, etc. O que não acontece, como eu falei, com os alimentos processados. Os alimentos processados, como a alimentação natural da Zidal Kitchen, você conseguiria fazer na sua casa, tá? Então essa é a diferença entre os alimentos processados e ultraprocessados. E os processados podem sim ser usados e podem sim ser saudáveis na alimentação do seu cachorro. Já os ultraprocessados não são indicados pelo Guia Alimentar para a População Brasileira. E aí você quer aprender a fazer a alimentação natural do seu cachorro de forma adequada, de forma equilibrada, de forma que ele vai receber uma alimentação natural de qualidade, então você tem que vir numa fonte certeira com relação a isso. Então eu te convido a ser aluno do meu curso online de alimentação natural para cães, porque é um curso completo, tem mais de 100 aulas, tem mais de 21 horas de duração de conteúdo. Você vai aprender ali a fazer a alimentação natural do cachorro filhote, do cachorro adulto, do cachorro idoso, do cachorro atleta, da cadela prenha, da cadela que está amamentando.
vai aprender receitas, vai ver ali também ingredientes nutracêuticos, né, que são alimentos ou suplementos que podem ser utilizados para o tratamento de algumas doenças, embora o curso seja voltado para cães saudáveis, mas lá tem um conteúdo também com relação a esses nutracêuticos. Então é importante que você veja os links aqui na descrição do vídeo e comentário fixado para ir lá na página do curso para conferir esse material de altíssima qualidade que eu fiz com muito carinho para você, tá bom? E aí, continuando aqui o nosso vídeo, né? Pessoas que deixam o cachorro caçar. Isso é um absurdo. Em primeiro lugar, porque é cruel, né? Submeter um animal que vai ser a presa a estresse, a ser morta de forma dolorosa, cruel, consciente. Isso é uma maldade enorme. Tudo bem, a gente pode entrar no debate de alimentação vegana e não vegana, né? Eu não sou vegano, eu como carne. Mas os alimentos, os animais, eles são abatidos de forma humanitária, né? Ou seja, eles são deixados inconscientes e insensíveis à dor antes de serem abatidos. Tudo bem, isso pode ser questionado, tal. Não vou entrar em maiores detalhes com relação a isso, né? Mas quero deixar aqui os meus parabéns aos meus clientes que são veganos, e tenho clientes que são veganos, mas que entendem que o cachorro deles não é vegano. E mesmo sendo veganos e não comendo carne, eles compram carne para dar para o cachorro comer. E eu acho que estão de parabéns, porque é um absurdo muito grande tratar o cachorro como vegetariano ou como vegano. O cachorro é carnívoro. E aí você deve estar se perguntando, Edgar, mas como que você sabe que as empresas seguem esses procedimentos humanitários com relação aos animais? Elas seguem por um motivo talvez egoísta, né? Na pior das hipóteses, um motivo muito egoísta é que os animais abatidos sob estresse, eles geram carne DFD ou carne PSE. Se você quiser pesquisar depois o que é carne DFD e PSE, tem muita informação na internet com relação a isso. Mas são carnes que não são agradáveis para o consumo. Então, se uma empresa vai fazer o abate de um animal de uma forma qualquer, sem se preocupar com o bem-estar do animal que está sendo ali abatido, ela pode ter prejuízos enormes. Então, muito por isso, na pior das hipóteses, um motivo muito egoísta, mas elas procuram seguir os procedimentos de abate humanitários. Esse é o primeiro lugar. Você não deve deixar o seu cachorro caçar, porque isso é cruel. Mas tudo bem, tem gente que acha que não tá nem aí, porque eu já vi de tudo nessa internet. Vou te dar um segundo motivo para você não fazer isso, porque a carne crua pode sim transmitir vermes para os animais. E para isso existem os procedimentos de congelamento profilático, porque o congelamento profilático mata os vermes possíveis ali das carnes. E aí cada carne tem um tempo de congelamento diferente. Então frango, porco, carne bovina, carne de peixe, etc. tem um tempo de congelamento profilático diferente para matar os vermes ali possíveis dessas carnes, se você quiser dar ela de forma segura para o seu cachorro, né? Na alimentação natural crua com ossos ou crua sem ossos. Os tempos de congelamento de cada carne eu explico lá no curso online de alimentação natural para cães. Novamente o link para o curso está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. E aí, se você faz o seu cachorro caçar uma presa e consumir essa presa não terá passado pelo congelamento profilático. E consequentemente ele pode se infestar de verminoses. Então esse é o segundo motivo para você não fazer isso. Você deve dar a carne crua para o seu cachorro, mas que tenha passado por congelamento profilático, ou seja, é uma carne que o seu cachorro não vai ter matado, tá bom? E o terceiro lugar é que você tem que ser coerente, né? Porque não adianta nada, não, tudo pro meu cachorro é natural, então eu vou deixar ele caçar, mas quando a coisa pegar, porque vai pegar em algum momento, não, vou levar meu cachorro pro médico veterinário. Você tem que lembrar que nesse seu rigor, nesse seu radicalismo, levar cachorro pro médico veterinário não é algo natural. Na natureza, o cachorro, o lobo, o leão e tal, que caça e acontece algum problema e ele se dá mal, ele vai morrer porque não tem atendimento veterinário. Então, se você quer levar o natural para esse radicalismo todo, então não leve seu cachorro para o veterinário também, tá bom? Mas eu acho que você tem que levar o seu cachorro para o veterinário sempre que precisar, e você não vai deixar o seu cachorro caçar, porque em primeiro lugar é cruel e em segundo lugar ele pode adquirir verminoses. E aí, quando a gente pensa com relação à alimentação natural, a gente tem em mente que a fisiologia, ou seja, o modo natural e saudável do cachorro funcionar, do corpo dele funcionar, é dele consumir uma presa. Por quê? Porque ele é carnívoro, mas uma presa, vamos colocar assim metaforicamente, porque eu acabei de falar, você não vai deixar o seu cachorro caçar.
né? A alimentação natural imita uma presa com relação às proporções dos ingredientes que a gente coloca ali na alimentação natural. Lembrando que temos 3 versões de alimentação natural principais, que é a alimentação crua com ossos, crua sem ossos e a alimentação cozida. E aí a gente vai lembrar que os carnívoros na natureza, eles consomem a presa inteira, eles consomem a carne da presa, né, a musculatura dela, as vísceras e os ossos. E aí a gente vai entrar no ponto de por que para alguns tipos de alimentação natural a gente tem que suplementar e por que ela muda. Vocês vão entender agora. Com relação às vísceras, né, a gente tem que pensar em víscera não apenas no fígado, no baço, nos pulmões. A gente tem que pensar também que o estômago e o intestino da presa são vísceras. E os carnívoros vão consumir o estômago e o intestino da presa também. E lá dentro do estômago e do intestino da presa tem material vegetal já semi-digerido, né? A presa ali, o coelho que o lobo caçou, comeu ali alimentos de origem vegetal e o coelho já estava ali digerindo. E aí o lobo comeu esse material vegetal semi-digerido. Se ele tivesse comido in natura, ele comido lá o mesmo alimento do coelho, ele não ia conseguir absorver praticamente nada, porque ele não tem enzimas digestivas, né, como celulase, como amilase, né? Lembrando que, para você ter ideia de como é complexo digerir alimentos de origem vegetal, não é nem o herbívoro, né, o coelho, a vaca, o cavalo, enfim, que digerem o material de origem vegetal. São bactérias que vivem dentro desses animais que fazem essa digestão. O animal em si não consegue. Você vê como é complexo. Eu já falei disso em outros vídeos. E aí, o estômago e o intestino da presa jamais teriam grãos. E é importante que você saiba disso. O coelho da natureza, o cervo da natureza, o veado na natureza, enfim, o animal que é caçado, ele não comeria grãos na natureza, ele não comeria milho, ele não comeria trigo, ele não comeria soja. E por que é importante você saber disso? Porque nem indiretamente os carnívoros comeriam esses grãos. Nem indiretamente. Então é um absurdo muito grande ter milho, trigo e soja em alimentos para cães. Você tem que ler os ingredientes dos alimentos que você dá para o seu cachorro sempre, para ver se eles não estão comendo ali milho, trigo e soja. Super importante que você faça isso. E aí, se a gente for ver ali, milho, trigo e soja estão presentes principalmente aonde? Justamente nas rações. E é impossível fazer uma ração que não seja rica em carboidratos de origem vegetal. E milho, trigo e soja estão principalmente ali por conta disso, tá bom? E aí, né, resumindo aqui essa parte, os carnívoros eles ingerem material vegetal indiretamente. Então por isso que uma parte da alimentação natural tem vegetais, porque tem gente que quer dar apenas carne para o cachorro comer. Não, eu vou dar só carne para o cachorro comer e vísceras. Não precisa de vegetais, porque ele é carnívoro. Não, você está entendendo as coisas erradas. Tem uma parte de vegetal, porque na natureza os carnívoros comem alimentos de origem vegetal indiretamente, quando eles comem lá o intestino e o estômago das presas. Bom, com relação aos ossos, né, os carnívoros eles têm uma necessidade de cálcio maior que os onívoros, né, ou que os herbívoros. Ou seja, o seu cachorro ele tem uma necessidade de cálcio maior do que você, proporcionalmente ali ao tamanho dele, obviamente, né? Você tem um cachorrinho pequeno, a quantidade total de cálcio que ele vai consumir por dia não é tão grande quando comparada a você, mas proporcionalmente ao tamanho dele é maior. E aí faz todo sentido que os carnívoros na natureza comam os ossos, porque os ossos são uma excelente fonte de cálcio, principalmente. Mas os ossos também são fonte de outras coisas, como fibras. Os ossos na alimentação dos carnívoros funcionam como fibras alimentares. E as fibras são importantes, por exemplo, para o funcionamento normal do intestino. Quando tem falta de fibra, o animal pode ficar o quê? Constipado. Ele tem dificuldade de defecar por falta de fibras. Então, fibras são importantes para o funcionamento ali normal do intestino. Só que aí a gente entra num outro ponto, voltando naquilo que é natural e aquilo que não é e tal, que não é natural lobos serem muito pequenos ou terem focinho curto. Você já viu um lobo de focinho curto? Ou um lobo pequenininho, adulto, mas desse tamanho, que você pega no colo, coloca na sua mão? Na natureza não, né? Mas no meio humano sim, porque, como eu já falei em outros vídeos, os cães são lobos. Então você tem um pugzinho, ele é um lobo. Pela definição de espécie, e eu já gravei vídeo sobre isso, não vou me aprofundar aqui, pela definição de espécie, o seu pug, o seu poodle, o seu shih tzu, o seu lhasa, ele é um lobo.
Só que ele é um lobo que teve modificações externas com relação à anatomia dele. E aí, essas raças, né, raças de focinho curto ou raças de cães que são muito pequenas, não devem consumir ossos. É perigoso. E aí entram as outras modalidades de alimentação natural, como a alimentação natural crua, sem ossos, e a alimentação natural cozida, que obviamente é sem ossos, porque ossos cozidos, assados ou fritos são perigosos. Jamais dê ossos cozidos, assados, fritos para o seu cachorro comer. É muito perigoso isso. E aí, se seu cachorro não pode comer ossos por algum motivo, ele precisa ir para a alimentação natural crua, sem ossos ou cozida. E aí você precisa dar um suplemento que seja adequado para ele, que tenha principalmente cálcio, mas outras coisas também. E o suplemento que eu recomendo é o Food Dog. Esse daqui é o suplemento mais adequado para você usar na alimentação natural do seu cachorro, tá bom? E aí, como os ossos, eles são fontes de fibras também, e a gente retirou esses ossos, a gente precisa acrescentar uma outra fonte de fibras. E por isso muda a proporção ali da quantidade de carnes e de vegetais. Quando a gente vai para a alimentação natural crua, sem ossos, ou a cozida, elas têm mais vegetais, proporcionalmente falando, do que a alimentação natural crua com ossos, porque a gente precisa acrescentar também fibras, senão o cachorro vai ter muita dificuldade ali com relação à digestão dele. E não quer dizer que a alimentação natural crua sem ossos ou cozida seja ruim. Tem que ser ali a melhor, a mais adequada para o cachorro em questão. E você aprende todas essas modalidades de alimentação natural, como eu falei, lá no curso online de alimentação natural para cães. O link para o curso está aqui na descrição do vídeo. E aí, suplementos, né? É preciso que você dê também alguns suplementos, porque a cadeia de produção animal mudou absurdamente. E aí hoje, as carnes, elas têm uma quantidade muito grande de ômega 6 e de ômega 9, que são importantes também, mas que eles são muito pró-inflamatórios. Podem não ser tão interessantes ali para o cachorro. E aí você vai dar um ômega 3 de origem animal, porque o seu cachorro não absorve ômega 3 de chia, de linhaça, né? São ômega 3 de origem vegetal, o cachorro é carnívoro, né? Ele precisa de ômega 3 de origem animal. O que eu mais recomendo é o ômega 3 VET, tá bom? É o melhor ômega 3 aí para o seu cachorro. E é importante também que você dê probióticos para ele, como o chucrute, que é o repolho fermentado, tem vídeo aqui no canal a respeito, kefir de leite, tem vídeo aqui no canal a respeito, ou probiótico manipulado, que você pode pedir para o seu veterinário fazer uma receita, você leva na farmácia de manipulação, é o melhor probiótico possível para o seu cachorro, tá bom? Se seu veterinário não sabe manipular ou quais bactérias escolher, as doses e tal, pede para ele me mandar um e-mail. No e-mail eu passo para ele as doses, não vou cobrar nada dele para isso. E aí ele faz a receita para você, tá bom? Bom, como eu falei, meus cães estão comendo a alimentação natural da Z-Dog Kitchen, super recomendo. Estou muito satisfeito com essa alimentação natural, os cachorros adoram e é muito saudável. E aí, obrigado por você ter assistido esse vídeo. Para eu fazer a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para vet.edgard@gmail.com. Lá eu explico como funciona o meu atendimento e também te faço orçamento. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você está chegando agora. Um grande abraço para você, fique com Deus, tchau, tchau.